TV Câmara Entrevista está de volta e hoje o nosso tema é o Código de Defesa do Consumidor. Estão conosco o juiz de direito, Dr. Marcos Pagan, e o vereador Luiz Flávio Dias. Vereador, a gente continua aqui a nossa sabatina com o Dr. Marcos Pagan e a próxima pergunta é sua. Vamos entrar agora num tema aqui que é muito difundido, né? Seja na área jurídica, mas também muita gente do meio popular debate esse tema, né? Que é o dano moral. Então nós temos várias hipóteses, né, que podem surgir, que podem ter incidência do dano moral, mas também tem uma série de outras que não tem dano moral, né? E muitas vezes a pessoa fica insatisfeita, né? Porque não teve ali deferida pelo juiz uma indenização de danos morais. Então acho que uma das mais comuns, né, que como além da vereança eu exerço a advocacia, são as inscrições indevidas do nome da pessoa no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC, no Serasa, né? Como se configura essa inscrição indevida e como que você, no Poder Judiciário, consegue quantificar, valorar, para saber exatamente qual o valor da indenização num caso específico? Como você bem ressaltou, Flavinho, nós temos casos específicos de dano moral cuja incidência, cuja ocorrência do dano, ele é presumido. E esse é um caso, nós chamamos de abalo de crédito. Existe um enunciado, que é o enunciado 27 do Colégio Recursal aqui da região, e ele estabelece justamente isso. Se a pessoa já tiver pago, não tiver nenhuma dívida, ou sequer tinha uma relação comercial, e houver a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou nos protestos de cartório, a pessoa teve o abalo de crédito e ela, em tese, tem o direito a uma indenização. Esse é o primeiro aspecto. Quando não vai ter? Se ela é um devedor contumaz. Então, se é um devedor contumaz, ela vai ter alguns direitos, como retirada daquele débito indevido, mas a indenização pode ficar comprometida. E quais são os critérios para estabelecer? O juiz vai olhar para uma cesta de critérios. Primeiro, verificar qual é o valor da inscrição. Segundo, por quanto tempo ficou. Terceiro, verificar quem são essas partes, qual a capacidade econômica dela e o abalo que isso teve, não só em relação à pessoa em si, como também nas suas atividades cotidianas. A pessoa estava para tirar um crédito, comprar um apartamento financiado porque ia casar, e aí não pôde por conta disso. O juiz vai verificar essas provas e analisar para quantificar. Não é, como algumas pessoas pensam, o valor dessas indenizações não são tão altas como às vezes surgem notícias na internet ou relacionadas ao sistema americano, que é um sistema diferente. São indenizações para fazer uma compensação por conta de um ato ilícito, nesse caso a inscrição aí a gente chama de negativação, né? Sim, mas chegou a correspondência fazendo uma cobrança indevida, a pessoa está adimplente com as suas parcelas, por exemplo, do financiamento do veículo, e a empresa encaminhou para sua residência uma correspondência realizando a cobrança. Esse simples encaminhar da cobrança ao seu juízo gera o dano moral ou não? Às vezes, há casos em que sequer é necessário um encaminhamento de uma cobrança específica. Nós temos hoje empresas de cobrança que são contratadas para ficarem ligando, né, para as pessoas. Isso já é um incômodo, só que aí o dano moral não é presumido, nem no caso do envio da correspondência. Passará a ser presumido? O que quer dizer ser presumido? Quer dizer que não precisa de uma prova específica. Então o juiz só vai considerar aquela carta ou aquele extrato, aquele recibo da inscrição, aquele comprovante da inscrição, só com isso o juiz já vai dar por considerado o dano moral, verificando se o débito realmente era indevido. Às vezes a pessoa acha que era indevido e não era. A outra situação presumida de dano é quando demora muito para tirar. A pessoa paga atrasado, não tem indenização porque ele estava errado, mas a empresa demorou muito tempo para retirar o nome, fazer a exclusão. Também tem um dano moral presumido nesse caso. Então o juiz vai verificar caso a caso, tendo como base essas referências já mencionadas. Agora, existe também abusos por parte do próprio consumidor que querem ganhar em cima da empresa? Às vezes, infelizmente, nós pegamos casos, hoje nós temos um serviço dentro do tribunal, né, um serviço automatizado, que tenta identificar ações que são já previamente encaminhadas, são ações temerárias, nós chamamos
de advocacia predatória. São ações de má-fé que visam a achar brechas no sistema do Poder Judiciário ou das empresas para conseguir indenizações indevidas. E às vezes, ao consumidor, eu costumo brincar, o consumidor atrasa 8, 9, 15 contas e paga todas elas atrasadas. Aí tem um problema em uma, passou um dia, aí ele vem como um leão no Poder Judiciário exigindo direitos enormes. Esse também é um critério. O juiz vai avaliar o histórico da pessoa. Uma coisa é uma indenização para uma pessoa que nunca atrasou uma conta. E nós temos diversos, na verdade o que normalmente a gente encontra. Outros são esses consumidores, às vezes até por razões justificáveis, têm um histórico de débitos, não é? Então, nesses casos, a própria jurisprudência já estabeleceu um critério ou para reduzir a indenização ou às vezes até para eliminá-la. Sim, a esse respeito também, sobre cobrança devida, o código, na literalidade do código, está escrito que se for cobrado devidamente, repete em dobro, ou seja, o consumidor tem direito a receber em dobro a dívida cobrada indevidamente. Me parece aí que a jurisprudência ao longo do tempo foi fazendo ajustes. Foi fazendo ajustes. E como é esse ajuste? Porque é preciso verificar se a cobrança foi efetivamente indevida, aí inseriram, isso não estava na lei, né, no artigo 42, parágrafo único, inseriram uma expressão que não está na lei, mas que o juiz vai verificar, que é a verificação de má-fé. Foi simplesmente um erro culposo. Nesses casos, eu particularmente acho que tem que devolver em dobro. Isso acontece muito com instituições financeiras ou empresas concessionárias. Ou se tinha ali uma discussão. Quando há uma discussão, não é cobrança indevida. Então, tem um contrato, mas o contrato tem uma cláusula leonina. Então, ele não sabe bem. Então, nesse caso, devolve. É obrigado, o juiz manda devolver, mas sem a penalidade em dobro. Agora, essa situação ela é independente de uma ocorrência de dano moral. O juiz primeiro analisa isso, depois verifica se estão presentes alguns requisitos que são exigidos para a configuração do dano moral. Agora, falando dos órgãos de defesa, quais são os órgãos além do PROCON? Bem, o principal deles, e ele é importante porque ele está em todo o país, na maioria das cidades, são essas agências do PROCON, pessoal muito especializado, pessoal que está acostumado a lidar, e aí é um órgão de defesa mesmo do consumidor. Mas nós temos diversos outros órgãos, ou a gente chama de canais alternativos, que o consumidor pode utilizar, e normalmente ele utiliza para facilitar não só a sua defesa, como também esclarecer dúvidas. Nós temos, por exemplo, o caso dos serviços prestados pelas próprias empresas, o SAC, não é? O Serviço de Atendimento ao Consumidor, as ouvidorias, as agências estatais, a ANEEL, a Anatel, a ANS, são canais importantes, o Bacen, quando envolve instituição financeira, e são eficientes, bastante eficientes. E com base nessa nova realidade virtual, o governo criou um serviço extremamente útil e eficiente que se chama consumidor.gov. É um site, é como se fosse um PROCON eletrônico, vamos dizer assim, www.consumidor.gov.br. É um site fácil de achar também nas buscas, de fácil manuseio, é como se ele estivesse fazendo uma compra online, preenche um cadastro, escreve qual é o seu problema e a empresa responde diretamente entre a empresa e o consumidor. Não tem uma mediação, não tem um terceiro envolvido. E olha só que interessante, porque pouca gente, não é todo mundo que conhece esse site, às vezes até no meio jurídico pouca gente conhece. Só que ele tem um índice de realização, ou seja, de solução dos problemas, superior a 80%, em alguns casos 90%, 95%. Então eu convido o consumidor a pesquisar, a utilizar quando for necessário, principalmente com concessionárias, grandes bancos, só que ele tem uma lista de empresas, mais de 400 empresas, mas são empresas maiores. Se o problema está com uma empresa ali do bairro dele, uma farmácia, um estacionamento, uma oficina, aí talvez ele tenha que utilizar mesmo o PROCON. A outra questão importante relacionada a esse canal alternativo do consumidor.gov é que ele vai fornecer um extrato. E quando não soluciona lá com o consumidor.gov, ele junta no processo, numa ação judicial, e o juiz olha para aquilo lá e o juiz pensa o seguinte: ele já passou pelos canais, ele já tentou resolver. Então mostra que a empresa está sendo resistente ou às vezes intransigente. O juiz tende a olhar aquela situação com outros olhos. Por isso que é importante primeiro passar por esse caminho para depois procurar ou o PROCON ou o próprio Poder Judiciário. O consumidor
ele também pode ser acessado por pessoas jurídicas ou só pessoas físicas? Todo que se enquadra na condição de consumidor. E às vezes as pessoas jurídicas, ainda mais hoje que nós temos as pessoas jurídicas individuais, né, as MS, elas também acabam tendo esse acesso. Não tem problema, pode ser pessoa jurídica também, embora o mais comum seja pessoa física. E como eu disse, é um excelente serviço, precisa ser mais divulgado. Pedimos até que a população divulgue o serviço, porque ele é bastante eficiente e evita também que as demandas cheguem ao judiciário nas enxurradas. Isso nós estamos diminuindo o tamanho do Estado, o gasto público, nós estamos promovendo cidadania com isso também. E ajudando as empresas a melhorarem os seus serviços, porque elas ficam muito atentas ao que acontece lá no consumidor.gov e nos saques também. Sem dúvida, acho que é uma questão muito importante, né? A gente sofre um processo de judicialização, às vezes desnecessário, né? Já vi casos na jurisprudência de pessoas que, pela cor do vestido, né, que a formatura estava pedindo, ela ingressou com uma ação para tomar todo ali um tempo do Poder Judiciário, que tem que resolver questões bastante complexas, né? Como, por exemplo, a gente acompanha aqui na Câmara Municipal pessoas que não têm acesso à saúde, à moradia. Eu acho que o Judiciário ele precisa efetivamente resolver as questões que são extremamente importantes, né? Por isso que eu não chamo juizado de pequenas causas, não são pequenas causas, né? Acho que cada causa tem seu valor, mas quando se tem um trabalho de fazer administrativo anterior à justiça, isso faz com que a gente deixe o Judiciário resolver coisas mais complexas, né, que demandam ali a atuação do magistrado, né? Então, acho que é importante a gente dizer também que quando um dano, né, ele extrapola o limite individual daquele consumidor, aí extrapola esse limite e passa também a atingir vários outros consumidores, o Ministério Público ele também tem a prerrogativa de entrar com uma ação coletiva, né? Aqui na nossa cidade várias ações já foram ajuizadas dessa maneira. E quando mesmo não resolver no PROCON, não resolver no serviço que o governo federal oferece ao consumidor, aquele que não tem recursos para ingressar com uma ação, ele pode procurar contratar um advogado, ele pode procurar individualmente o juizado especial civil, né, que fica próximo à Câmara Municipal. Então o juizado ele é extremamente importante e muitas das causas que lá chegam, né, são relacionadas à relação de consumo. Agora, se for um problema mais complexo e essa pessoa também desejar ter um advogado, hoje nós temos na cidade a Defensoria Pública. Hoje ela está instalada aqui, então o consumidor também pode procurar a Defensoria Pública e se ele se enquadrar ali nos critérios de hipossuficiência, aquele que não tem condição de contratar um advogado, poderá também ter um defensor público para fazer valer o seu direito. Mas isso é sempre importante ficar configurado, né? O caminho, PROCON, a empresa, antes de recorrer à justiça. Agora eu queria jogar uma pergunta para vocês dois. Um é juiz, outro é vereador, também está na área de direito, o vereador Luiz Flávio. Como que a Câmara Municipal poderia ajudar o consumidor em termos de leis municipais ou, não sei, que tipo de ferramentas o Legislativo Municipal poderia auxiliar o consumidor? Olha, a competência legislativa do vereador, ela é muito pequena, né? Se você for pegar a competência na Constituição, ela está na sua maior parte a nível federal, uma porcentagem pequena também a nível estadual e menos ainda nos municípios. Eu acho que o papel que a Câmara tem que fazer é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Orientar as pessoas, fiscalizar os comércios da cidade do ponto de vista para verificar se estão ou não cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, até porque essa é uma atribuição do vereador, fiscalizar não só o Poder Executivo, mas fiscalizar as ações da cidade. Mas é sempre importante a gente entender que esse papel é do PROCON, né? Então o PROCON é um órgão especializado, preparado para visitar o comércio, para opinar sobre a relação de consumo, informar, orientar os consumidores. Então esse espaço que o vereador tem, ele é muito restrito. Até porque, doutor Pagan, eu verifico que muitas câmaras municipais produzem leis sem nenhum sentido, né? Quando você vai levar essa lei para um confronto aí com a Constituição, ela já cai de plano, são afastadas
pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que é isso, é ter essa responsabilidade de informar o consumidor, mas de não produzir leis aventureiras, porque, ao meu juízo, o Código é bastante completo e o suficiente para poder garantir aí a proteção do consumidor e dos fornecedores, né? O que a gente não pode perder de vista é o que eu sempre digo aqui nesses programas que a gente faz relacionado ao direito. O Brasil é um país que tem leis espetaculares, né? Mas quando vai para a sua eficácia, para a prática, é aí que a gente precisa depositar um pouco mais de energia. Então, acho que criar leis, né, para dizer apenas que teve uma produção legislativa, eu não verifico que esse seja o caminho, porque o Código, como o doutor Pagan já disse aqui, né, nós temos um Código que é referência no mundo todo. Não sei se... Sim, eu acho que, sendo bem objetivo, tendo em vista essa restrição, né, essa atuação muito restrita nesse tema do vereador, talvez o melhor a ser feito, principalmente nas cidades mais menores, é justamente pedir ou estimular ou fazer com que o PROCON funcione adequadamente, porque muitos desses PROCONs são municipais. Então, tentar com o prefeito, tentar com a população fazer uma pesquisa e aparelhar bem o PROCON de cada cidade. Eu acho que esse talvez seja o papel mais importante do vereador nesse sentido, como também a fiscalização já mencionada pelo vereador. Agora, eu li alguma coisa e eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada. Esse texto falava que o Código do Consumidor também contempla serviços públicos, que o consumidor pode exigir dos órgãos públicos. É isso mesmo? Sim, o artigo 22 estabelece isso expressamente, mas nós utilizamos principalmente para as concessionárias, tanto que já tem um projeto de lei, que seria um Código de Defesa do Consumidor para serviços públicos. Então, há uma resistência do Poder Judiciário em relação a serviços públicos, até porque a competência dentro do Poder Judiciário, na Justiça, são de órgãos muito específicos, né? Então, o Código acaba não sendo aplicado. E é preciso, se o cidadão entende que isso é importante, né, ele cobrar do seu parlamentar para que esse projeto de lei ele seja aprovado, muito embora haja uma resistência muito grande do poder público em aplicar e aprovar o projeto. Que uma das questões que nós precisamos debater e discutir é que você tem que ter a finalidade lucrativa, né, para que se enquadre aí numa relação de consumo. E o poder público, quando ele presta o serviço da saúde, ele não objetiva um lucro, né? Ele não objetiva lucrar com aquele atendimento. Mas nós, por exemplo, podemos trazer aqui para a cidade que o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele é aplicável ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Por quê? Porque ele presta um serviço público e tem uma relação de consumo. Aquele que paga a tarifa de água, ele espera receber água, espera receber a coleta e o tratamento de esgoto, né? A Prolar entraria aí também? Oi? A Prolar entraria Não, a Prolar também? não. A Prolar porque não tem essa atividade lucrativa. Mas o SAI sim, vamos dar um exemplo aqui. Corte indevido no fornecimento de água. Enseja aí uma ação para poder fazer a religação e, ao mesmo tempo, aí, nesse caso, né, se a pessoa está em dia com a sua conta de água, tem até uma indenização também que parece-me aí ser presumida, né? Então, sobre o SAI, o Código de Defesa do Consumidor se aplica. Então, ao meu ver, é uma discussão que precisa demandar bastante esforço de análise, porque quando se estabelece uma relação, por exemplo, na área da educação, do poder público e do cidadão, não se tem um requisito extremamente importante e configurador dessa relação de consumo, que é uma atividade lucrativa. Mas eu sou adepto que a gente deva ter legislações aí que garantam, né, uma proteção do cidadão com relação ao Estado. Eu acho que avançou uma legislação extremamente importante, doutor, que é com relação àquele que está acometido do câncer, né? Hoje tem uma legislação que ela impõe que 60 dias o município tem que dar início ao tratamento, seja o município, o Estado ou a União. Então, acho que com o passar do tempo, legislações serão criadas para também garantir aí que o poder público, né, cumpra prazos, porque não dá para a gente achar que é natural uma pessoa precisar de um tratamento urgente e ter que recorrer muitas vezes ao Poder Judiciário para conseguir uma liminar e assim o poder público, né, fazer aquele tratamento. Então, acho que caminha para isso. A defesa do consumidor, nós precisamos ter um código também em defesa
do cidadão que paga os seus impostos nesse país. A gente teria muito mais para conversar aqui, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Dr. Marcos, algum último recado para a população? Bem, o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento, é uma ferramenta a serviço do cidadão. Cada vez que você reclama o seu direito, você está exercendo a sua cidadania e ajudando, estimulando que fornecedores, empresas melhorem os seus serviços, o próprio Poder Judiciário também melhore a prestação jurisdicional e todos, como nós, como sociedade, crescemos quando isso acontece. Tente antes o diálogo, a negociação direta, é importante porque com isso também nós fortalecemos o nosso poder de negociação, mostramos o modo como nos relacionamos com as outras partes, mas se nada disso for resolvido, há órgãos muito eficientes, com serviços muito bem prestados, que podem ajudar a você, cidadão. Alguma última palavra, vereador? Na verdade, eu queria agradecer você, Cibele, agradecer o Dr. Marcos Pagan pela brilhante entrevista, né? E o nosso mandato, ele se preocupa com isso, de produzir programas para que possa esclarecer o direito e você poder utilizá-lo de forma efetiva. Eu agradeço muito você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Obrigada pela presença de vocês e olha, gostei da dica, consumidor.gov.br, deixa aí gravado aí no seu navegador para que você possa acessar sempre que necessário. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, TV Câmara Entrevista, e continue ligado na nossa programação, canal 39.2 da TV Aberta Digital ou no canal 12 da NET e nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, você continua com a nossa programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.